Tu és o provedor, o Senhor, a honra é tua, a glória é tua. Obrigado pela provisão, pela saúde. Perdoa nós, alguns que não têm contribuído. Perdoa nós, Senhor. Mas o Senhor é Deus maior, santo, poderoso. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chama o nosso diácono. Esposo de uma mulher abençoada. Não sei se é muito não, mas Deus sabe. Nosso irmão André. Uma filha está lá em Poços de Caldas, abençoada, e a outra está aqui, e a esposa está ali. Deus abençoe, glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra. Maravilha. Glória a Deus. Saúde, amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma leitura. Quero compartilhar com a igreja algo que o Senhor colocou hoje no meu coração. E eu creio que Deus tem uma palavra para você e para mim, amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 24. Evangelho, escreveu Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Acredite, meu querido e minha querida irmã, Deus tem algo precioso para nós nessa tarde, amém? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, bem famoso, né? No caminho de Emaús, a Bíblia diz assim, ó, versículo 13, 24, 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não o viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele com quem ia para mais longe. 29. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Amém? Curva sua cabeça. Meu querido Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, para adorar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome. E nessa tarde eu tenho o privilégio de ministrar a tua palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que ela não voltará vazia, mas antes cumprirá o que lhe apraz. Então, nessa tarde, Senhor, fica conosco, fala conosco, e que nós possamos sair daqui dessa tarde fortalecidos, animados pelo poder do Senhor em nossas vidas. Amém.
Glória a Deus. Pode se sentar. Essa passagem é bem conhecida, né? Acho que todos nós já vimos, já lemos ela muitas vezes. E a gente vê ali todo, né? Nós vemos o Antigo Testamento anunciando, né? Jesus, o Messias que viria. Depois a gente vê ali os evangelhos falando do nascimento de Jesus, né? Da Virgem Maria, falando ali quando ele começou a ir ao templo, quando ele ensinava no templo. Falamos ali do ministério de Jesus, né, dos 30 aos 33 anos. E aí nós chegamos aqui nesse trecho, caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13, se a gente ler ali um pouquinho antes, no 23 e no 24, o que aconteceu ali naqueles dias? Jesus foi morto, né, foi crucificado, Jesus foi sepultado, e ali já era o terceiro dia que ele havia morrido, que ele havia sido crucificado. Naquele dia ali em questão, naquele dia, Maria Madalena ela foi ao túmulo de Jesus e achou o túmulo vazio. Né? Foi até domingo passado, foi Páscoa, a gente comemorou que o túmulo está vazio, glória a Deus. E Maria Madalena com outras ali foram ao túmulo, aí apareceu um varão falando: por que procurais, por que buscar entre os mortos aquele que vive? E ali ela foi, voltou aos discípulos e falou, né, anunciou que Jesus estava vivo. Quando nós olhamos esses dois discípulos, porque eram discípulos de Jesus, nós vamos ver, eram dois discípulos de Jesus, provavelmente eles estavam em Jerusalém a hora que Maria Madalena narrou o fato que Jesus havia ressuscitado. Porque ele fala no texto aqui, né, tem algumas mulheres lá que falaram que viram que ele ressuscitou, que viram, falaram que viram ele, o túmulo vazio, e falou: nós somos um deles, né? Ou seja, eram crentes. E é isso que eu quero trazer a mensagem para vocês, o que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes nós somos crentes, nós conhecemos o Evangelho, muitas vezes nós já estamos na igreja há um tempo, e alguma vez nós ficamos como que não vemos Jesus e as promessas dele. Para pensar, meu querido, meu irmão, minha irmã, naquele dia, eles estavam reunidos, como nós estamos reunidos aqui, e Maria Madalena falou que tinha visto Jesus ressurreto. Pedro foi lá correndo checar o túmulo para ver se Jesus estava vivo mesmo, né? Não encontrou nada no túmulo. Mas esses dois, por algum motivo, eles estavam deixando ali e voltando ali para Emaús. Por que será que eles estavam voltando para Emaús, né, irmãos? Deus já tinha feito a promessa, Jesus já tinha falado, já tinha prenunciado o que iria acontecer. Eles já tinham testemunhado a vida, o ministério terreno de Cristo ali, provavelmente talvez se converteram ali depois dos apóstolos ali. E eles estavam voltando, olha o que fala o texto, que eles estavam voltando tristes. E aí Jesus se aproxima deles, eles não conseguem ver Jesus, e fala para Jesus assim: mas você é peregrino em Israel, que não sabe das coisas que aconteceram aqui esse dia? A Bíblia vai falar aqui que os olhos deles estavam como que fechados. Tem algumas traduções que a gente vai ler, algumas traduções vão falar que os olhos deles estavam vendados. Algumas traduções vão falar que estavam com os olhos impedidos. E outras traduções vão falar que estavam com olhos como que fechados. Não dá para a gente cravar aqui o que é o correto, mas olha só, se for vendado, quer dizer que é uma cegueira da parte de Deus, que Deus impediu eles de verem. Mas se for impedidos, pode ser uma cegueira espiritual. Às vezes, um momento, não sei você, irmão, mas eu já passei por uns momentos assim, às vezes começa a acontecer tanta coisa, ou se a gente tem uma frustração, parece que a promessa não está naquele momento se cumprindo, e aí parece que a gente fica meio cego, né? E a gente para de olhar a promessa de Deus e para de olhar o que Deus tem para nós, o que Deus disse a respeito de nós. Ou se não, pode ser que o olho deles estavam fechados mesmo, sensibilidade. Você imagina,
eles criam, né, que eles falam isso, nós críamos que ele redimiria Israel, nós críamos que ele salvaria Israel, nós críamos que ele restabeleceria o reino de Israel, mas ele foi maltratado, ele foi humilhado pelas autoridades, e já é o 3º dia que ele está morto. Você já viu uma pessoa quando está muito triste? Né? Todos nós, com certeza, já passamos uma situação assim, a pessoa está tão triste, que você começa a falar para ela ali da esperança, começa a dar uma luz para ela, mostrar que o problema talvez não seja tudo aquilo, e a pessoa não enxerga, a pessoa não tem sensibilidade. Né? A sensibilidade vai muito do que a gente vive, né, da nossa criação, do como a gente é formado. E aí, meu querido, o que eu quero trazer para você aqui nessa tarde, que Deus colocou no meu coração, é que Ele está sempre conosco. Tem hora que a gente tem uma fé de entrar nas covas dos leões e e fechar a boca dos leões. Ele está lá conosco. Tem dias que nós temos fé, né, como Moisés teve, de tocar o mar e o mar se abrir. Jesus estava lá com ele. Tem dia que tem fé para fazer o machado flutuar, ou como Paulo, fazer o jovem lá ressuscitar depois do sermão longo. Ele está lá conosco. Mas e o dia difícil? E os dias que a gente está, parece que a promessa não está se cumprindo, o dia que parece que está demorando. Tem vezes que nós parece que está muito forte, né? Tem dia que parece que a gente é um urso, é um leão, tão forte que a gente é, e pode vencer qualquer dificuldade. Mas tem dia que a nossa fé parece, eu não sei o que acontece, né, pastor? Tem dia que parece que o céu está fechado, parece que a gente já não consegue ver mais uma saída. Isso pode ser uma circunstância, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema no serviço, ou pode estar tudo bem também e acontecer. E o que chama a atenção é que a gente está falando dos 2 jovens de Emaús, mas isso não aconteceu só com eles. Os irmãos conhecem a história de Elias e Acabe. Todo mundo já ouviu essa história, Elias e Acabe? Amém? Olha só, a Bíblia vai dizer que Elias era um profeta poderoso, né, da parte de Deus, e por causa da iniquidade de Acabe, de Jezabel, sua esposa, ele vai orar para que não chova 3 anos e meio. E aí vai ter lá, né, 1 Reis 18, vai contar a história, vai ter a história da viúva de Sarepta. E aí Acabe vai a todo custo buscar matar Elias, buscar prender Elias. E Elias é escondido por Deus. Elias é escondido por Deus. Em uma parte do texto, lá, Elias 18, vai ver que os corvos vieram alimentar Elias. Em outro episódio, a viúva de Sarepta, que tem pouca farinha na botija lá, né, pouco azeite, vai multiplicar o azeite, a botija, para sustentar Elias. Elias vai lá e fala para Acabe assim, ó, Acabe, chama os seus 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos postes sagrados. 850 profetas, é muita coisa, é muita gente. Imagina, seriam umas 2, 3 dessa igreja que lotada. Elias vai lá, faz o sacrifício, né? Não vou me ater a isso, mas acho que todos os irmãos já conhecem a história. Elias vai fazer o sacrifício, né? Vai falar para ele assim, oferece vocês primeiro o sacrifício. Grita mais alto para Baal, vê se Baal ouve. Fala mais forte para ver se ele ouve, parece que ele é surdo. E aí fica o dia inteiro lá os profetas de Baal oferecendo sacrifício. E aí chega no final do dia, Elias vai, entorna um tanto de água no altar para não pegar fogo de jeito nenhum. E aí ele ora, pedindo para Deus manifestar, e Deus manifesta e aceita o sacrifício. E Elias vai lá e mata os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado. Elias ora depois de 3 anos e meio de seca e chove. Mas talvez no dia seguinte, Jezabel falou que ia matar Elias. O que Elias faz? Elias foge. Olha o versículo 1 Reis 19, versículo 3. Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo.
Irmão, Elias matou 450 profetas de Baal e 400 de pó sagrado, mas agora estava com medo de uma mulher. Quantas vezes isso acontece na nossa fé, na nossa caminhada? Às vezes a gente vem de períodos de grandes vitórias, a gente vem forte, a gente está crendo, está acontecendo, e por algum motivo surge o medo, surge a insegurança no nosso coração. E se a gente falar, a gente pode falar mais um exemplo aqui, que está lá em Gênesis 16, a história de Abraão. Deus deu a promessa para Abraão que ele teria uma descendência, uma multidão com 75 anos. Passou 10 anos, 10, 11 anos ali. Abraão e Sara. Será que é bem assim, né? Será que a promessa de Deus é bem assim? Será que ele vai fazer mesmo? E aí Abraão e Sara resolvem dar uma mãozinha para Deus. Sara vai lá e fala para Abraão possuir Agar, e de Agar vai vir Ismael. E de Ismael vem aquela guerra no Oriente Médio que a gente tem hoje. Mas por quê? Abraão foi o homem que quando Isaac nasceu, depois a promessa foi com 75 anos. Ismael nasceu quando ele tinha 86. Isaac foi nascer quando Abraão tinha 100 anos, 25 anos depois da promessa, quase 15 anos, 14 anos depois que Ismael nasceu. E era um homem de Deus, era um homem que quando Ismael nasceu, levou Ismael na pedra para oferecer Ismael de sacrifício a Deus. Mas a Bíblia, ela não vai omitir, ela vai colocar aqui em Gênesis 19, Gênesis 16, não, desculpa. A Bíblia vai falar ali que Abraão teve o filho, depois cumpriu. Vai falar que Elias fugiu de Jezabel. E quantas vezes, na nossa caminhada, meu querido, a gente passa por situações assim. Tem hora que parece que a gente está muito forte, tem hora que a gente parece que vai vencer, mas tem hora que parece que a gente está fraco. Sabe que isso aqui acontece só com Elias? Acontece só com os discípulos de Emaús, ali, Cleopas? Aconteceu só com Abraão? Se aconteceu com eles, quem dirá acontecer conosco, se a gente não ficar muito atento. Mas a palavra de hoje é bem simples. Eu quero deixar aqui alguns ensinamentos para a igreja. Primeiro, acredite, creia, Jesus está sempre conosco. Jesus, ele está sempre comigo, ele está sempre com você. Jesus não tem filho predileto, olha que notícia boa, ele tem filho mais chegado. Aquele que ora mais, aquele que busca mais, aquele que se arrepende mais rápido, mas ele não tem filho predileto. Na nossa caminhada, depois que a gente aceita Jesus, ele não nos deixa mais. E o segundo ensinamento que eu quero que você guarde na sua mente nessa tarde, a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. O que está escrito vai se cumprir. Não importa se foi dito há 2000 anos, não importa se foi dito a semana passada, não importa se foi dito há 4000 anos atrás, 5000 anos atrás, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Números, capítulo 23, versículo 19, tem uma história bem famosa também de Balaão e Balaque. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí, mais avançada a história ali, Balaão vai falar para Balaque, inspirado por Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu ele e não cumpriu? Prometeu ele e não fez? E ainda tem outro texto, segundo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Abra lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro 3, versículo 9. Olha o que está escrito:
o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Olha o que Pedro está falando, que alguns têm a promessa de Deus por tardia. E talvez, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, estavam tendo assim, mas ele prometeu, mas não se cumpriu até agora. Abraão talvez olhou e falou assim, mas ele prometeu faz 10 anos e não se cumpriu até agora. Mas, segundo Pedro 3,9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é tardia para nós, né, no nosso tempo e não no tempo de Deus. A Bíblia vai dizer aqui ainda mais, né, que ele é longânimo, que muitas vezes a gente tem uma promessa por tardia. Por que Jesus não veio ainda, meu querido? Por que Jesus não veio ainda, minha irmã, meu irmão? Porque ele quer que todos venham ao arrependimento. Ele quer que todos se arrependam. Mas a promessa dele falhou, frustrou? Ao contrário, nós estamos cada dia mais perto da sua promessa. Fazendo um resumo aqui, né, dos 3 episódios que a gente falou, os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus partiu o pão, e eles viram lá que era Jesus mesmo, eles reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Foram correndo encontrar os outros discípulos. Chegando lá nos outros discípulos, estavam todos eles reunidos, e aí Jesus faz presente perante eles. E aí Jesus vai ali e vai falar para ele, ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ainda foi visto mais 40 dias, por mais de 500 pessoas, vai estar escrito lá em Atos 1. E quando Jesus está sendo um assunto ao céu, né, 2 varões de branco vira para quem está ali e fala assim, varões galileus, o mesmo que vocês estão vendo subir, é o mesmo que há de vir, é o mesmo que descerá. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu e está se cumprindo. Quando a gente pega aqui o segundo ponto, né, o segundo exemplo, Elias estava fugindo de Jezabel, que prometeu matar ele, acabar com ele, exterminar a casa dele. Ele vai fugir, ele vai falar para Deus assim, só eu fiquei, todo o resto se corrompeu. Aí Deus vai falar para ele assim, Elias, tem mais 7.000 guardados que não se dobraram a Baal. E aí Elias vai voltar, vai terminar ali o seu ministério, né? Vai ungir Azael, rei da Síria, vai encontrar Eliseu, né? Quando ele chama Eliseu para a obra, né? E logo depois vai subir na carruagem de fogo. Mas a Jezabel, que falou que ia matar Elias, ela foi morta de forma cruel, né? O que acontece? O rei era Acabe, Jezabel era sua esposa, aí Gel, que foi o próximo rei, foi lá, matou Acabe, matou Jezabel, e ela foi comida pelos cães. Não teve nem um enterro digno, porque ela prometeu, né, que ia matar um ungido de Deus. Abraão, com 86 anos, gerou Ismael, com 100 anos gerou Isaac, e aí nós temos lá Abraão, Isaac e Jacó. Temos José, nós temos a nação de Israel como ela é. Temos uma nação que foi dispersa, né? Depois ela voltou e é a nação que nós temos lá hoje. Ou seja, meu irmão, a promessa que Deus fez ao meu e ao seu respeito, ela vai se cumprir. Toda a promessa, todo aquele que aceitou a Jesus, todo aquele que anda com Cristo, todo aquele que aceita Cristo no seu coração, Jesus passa a andar com ele e é fiel às promessas para que todas venham a se cumprir. E Deus, Jesus, tem promessa para todos nós. Ele tem promessa para nós de vida eterna, né? Ao que vencer, terá um novo nome, terá o seu nome escrito no livro da vida. Quando Josué, né, foi assumir lá, depois da morte de Moisés,
Deus virou para ele e falou: ser forte, corajoso, não temas nem desanime, eu sou seu Deus, e assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Esse mesmo Deus tem falado para nós: assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Elias, assim como eu fui com Eliseu, assim como eu fui com Davi, assim como eu fui com Salomão, assim como eu fui com Paulo, com Pedro, eu serei com você. Ele está sempre conosco. E tudo aquilo que ele prometeu, meu querido, não duvide. Às vezes a gente está como os 2 discípulos de Emaús, andando, e parece que a promessa de Deus é tardia. Parece que a promessa de Deus não vai se cumprir. Talvez alguns estão no mundo hoje falando assim: mas já faz 2024 anos que ele falou que ele voltaria, e até hoje não voltou. Mas o que há de vir, virá, e não tardará. Glória a Deus. E aí, meus amados, né? Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai ver que como que Deus falava com os homens, né? Como estava presente na vida dos homens. Algumas vezes Moisés viu o Senhor, né? Viu o anjo. Alguns tinham visões, alguns viam anjos, outros viam eventos da natureza, Deus se manifestando para falar com eles. E como que Jesus tem falado conosco, como Ele tem mostrado para nós que Ele está ao nosso lado nos nossos dias, através do Filho, né? Hebreus vai falar lá, através do Filho, que Ele tem nos falado nos nossos dias, mas eu quero ir um pouco mais além. Jesus tem falado a nós através do Espírito Santo. Abre sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Jesus tem falado dos nossos dias através do Espírito Santo. João 16, 15, olha só o que está escrito, João 15, versículo 26, aleluia, glória a Deus. João 15, 26 diz assim, ó: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo, quando Jesus foi ressurreto, Ele falou que iria nos mandar o Consolador, e aí, a partir de então o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, amém? O Espírito Santo, ele não está fora de nós, nós que aceitamos a Cristo, nós que rendemos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo está dentro de nós. Vira a página aí, João 16, 13. João 16, 13, olha o que fala Jesus aqui, né? Jesus que está falando, na minha Bíblia está de vermelho, não sei na sua, mas isso quer dizer que Jesus está falando. João 16, 13, ele fala assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Deus falava de uma forma no Antigo Testamento, talvez hoje Ele fala com algumas pessoas através de visões, através de sonhos, fala muito conosco através da palavra, mas agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar na caminhada. O Espírito Santo que é o Consolador, é o encorajador, é quem nos fortalece, é quem nos advoga ao nosso favor. João vai falar que o Espírito Santo, João 16, 8 a 11, aí onde a gente leu, que ele nos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, para que nós creiamos que ele é o Senhor, Salvador das nossas vidas. Da justiça, porque ele vai voltar para o Pai, ele voltou para o Pai, mas um dia ele voltará para executar a justiça na terra. E do juízo, para que a gente saiba que Ele é o Senhor, é Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos guardar. Esses dias eu estava vendo um vídeo lá na internet, né, aqueles memes que o pessoal faz, e o rapaz lá falou assim: nossa, quando eu chegar no céu, eu vou falar com Davi. E aí, Davi, como que foi lá juntar aquele povo rebelde lá na caverna de Adulão? Vai perguntar para Moisés, né, Moisés, como que foi tocar no mar e o mar se abrir? Vai perguntar para Abraão como que foi colocar Isaac para oferecer de sacrifício, como estava o coração dele? E aí talvez Abraão
Moisés, Davi, vai virar para nós e falar assim, mas vai virar para mim, para você, mas como que foi teu Espírito Santo dentro de você? Porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos convencendo. Eu não sei o seu, irmão, mas quando eu quero pecar, já apito uma vozinha lá dentro, faz isso não. Já fala um texto bíblico, faz lembrar um texto bíblico falando por que eu não devo fazer aquilo. Quem faz isso é o Espírito Santo, o nosso ajudador. Então nós falamos que Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco, Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo que nós não estejamos vendo, acredite, meu irmão, creia, Ele está com você, Ele está enxergando seus passos, Ele está enxergando sua caminhada, Ele está enxergando as suas dificuldades, Ele está enxergando a sua dor, Ele está enxergando o seu problema, seja financeiro, no serviço, psicológico, emocional. E também que a promessa dele vai se cumprir. Muitas promessas vão se cumprir na terra mesmo, mas muitas vão ser no céu, né? Lá no céu, quando a gente entrar pela Jerusalém celestial, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Mas é importante a gente crer na promessa de Jesus. Então, meu querido, às vezes a gente está passando uma dificuldade, às vezes a gente está num momento que a gente está fraco na fé, ou está desanimado, que a gente possa olhar para a Bíblia, possa orar a Deus, possa buscar o Senhor, porque quando a gente lê a Bíblia, fica muito fácil. Quando a gente dobra o joelho, fica muito fácil. E olha como que Deus nos ama, né? Quando a gente estiver de cabeça baixa, quando a gente estiver passando uma dificuldade, a gente estiver passando uma dor, olha o que a gente tem que fazer. 1 João 5, abre lá a sua Bíblia, finalzinho, 1 João 5. Primeira carta, né? Primeira epístola de João, do apóstolo, capítulo 5. A palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus é pesado? É penoso? O que está escrito aí na sua Bíblia? Seus mandamentos não são penosos, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence as dificuldades, vence as enfermidades, vence as brigas, vence tudo que há de ruim no mundo, a gente vence quando a gente é nascido de Deus. Glória a Deus. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a gente só pode vencer o mundo, as dificuldades, quando a gente crê que Jesus é o Senhor. Amém? Repita assim, irmão, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Quando a gente faz isso, quando a gente confessa o nome dEle, quando a gente dobra os nossos joelhos perante Ele, a partir de então nós temos, esqueci de falar o título da pregação para vocês, Jesus, o eterno companheiro. Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando força, cumprindo as suas promessas, falando ao nosso respeito. Não importa, meu querido, minha querida, o que as pessoas têm falado de você. Às vezes as pessoas podem falar que você é um crente quadrado, que você não sabe aproveitar a vida. As pessoas podem dizer 1000 coisas para você, mas acredite naquilo que Cristo fala ao seu respeito. Que você é sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido. Que você é um príncipe, é uma princesa que vai reinar com Cristo durante o milênio. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que nenhuma condenação há mais para a sua vida e para a minha vida.
Então creiamos. E sabe o que é engraçado, meu querido? Eu olho a Bíblia e é difícil entender Deus, né, irmão? Olha só, Deus, ele cria o homem com livre-arbítrio, para o homem fazer o que o homem quiser. Ele cria a terra e ele fala para o homem, agora você domina sobre a terra. E aí a gente vai ver o episódio de Adão e Eva, peca. E quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Deus mata ele já de vez? Não, já extermina ali a raça humana na criação? Ele vai fazer uma pele de carneiro ali para cobrir a veste de Adão e Eva. Primeiro sacrifício. E a história vai indo, vai indo, vai indo. Depois lá em Noé, né, a geração está toda corrompida. Deus vai mandar o dilúvio, mas vai poupar Noé para não exterminar a terra e vai continuar buscando reconciliar o mundo consigo. Quando a gente olhar os juízes, quando a gente olhar os profetas, os reis, nós vamos ver que muitas vezes o povo foi em direção ao pecado, mas o que Deus fez? Está sempre buscando uma forma de reconciliar o povo consigo. E é só isso, meu querido, meu irmão, minha irmã? Não, Ele nos dá o Espírito Santo para morar no nosso coração. Como Ele é bom. E é só isso? Não é só isso, não. A mensagem de hoje foi que é bem simples, já está quase acabando. Mas olha o que fala Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, não é no mundo, não é nas riquezas, não é no que o mundo pode proporcionar. Busque no Senhor as suas alegrias e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus não só morre em nosso lugar, não só nos envia o Espírito Santo, e a partir desse momento, então, Ele tem desejo, e tem satisfação em realizar o desejo do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. Abre sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus 7. Olha o que está escrito lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Está escrito assim, Jesus falando, né? Pedi e vos será dado. Buscais e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Olha o que Jesus vai falar. Qual dentre vós é homem que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem aqui tem filho? Quem já fez mal para o filho? Se a gente é mal, a gente trata nosso filho bem. Se a gente sendo maus, pecadores, a gente trata nossos filhos bem. Olha o que Jesus fala, né? Ou pedindo peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele ainda tem satisfação em cumprir o desejo do nosso coração. Para ficar um pouco mais claro esse texto, né? Lá no final da Bíblia, 1 João, nós já estivemos lá, vamos voltar aqui, 1 João. 1 João 5. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e a vós que credes no nome do Filho de Deus. Estaria bom assim já, né, irmão? Assim já daria para fechar aqui a Bíblia, já ir para casa, já ir feliz, porque sabemos que a gente já tem a vida eterna em Cristo. Mas olha só, ele vai continuar. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que lhes pedimos,
sabendo que já alcançamos o que pedimos, os pedidos que lhe fizemos. Então, esse Deus, esse Jesus, a mensagem que Ele tem para mim e para você nessa tarde é: eu estou sempre com você. Não importa se você está forte ou se você está fraco, olha para Jesus. Olha para as promessas de Jesus. Não faça como os discípulos de Emaús, que estavam esquecidos, estavam cabisbaixos, estavam desanimados. Ou para Abraão, que tentou dar uma ajudinha, dar uma forcinha para Deus ali, gerando Ismael. Ou como Elias, fugindo de Jezabel. Meu querido, Ele está sempre conosco, e o que Ele prometeu ao nosso respeito vai se cumprir. A promessa dele não é tardia. E o que eu quero encerrar essa palavra e falar para você: tenha comunhão com Deus. Ele está sempre conosco, Ele cumpre a sua promessa, mas não sei qual é a dificuldade, qual é a luta, qual é a dor que você está passando, mas tenha comunhão com Deus. Quando a gente fala que a gente pode pedir qualquer coisa a Deus, a gente pode pedir qualquer coisa a Deus. Eu vou falar assim, meu irmão, tem coisa que não acontece. Tem coisa que a gente vai orar e talvez não vai acontecer, mas a maior parte das coisas que a gente vai orar com fé vai acontecer. A Bíblia fala assim que se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, você olha para o monte e esse monte transporta, se joga para o rio, né? Então, não sei qual é a dificuldade, qual é a dor que você está tendo, meu irmão, mas tenha comunhão com Deus. Busque através da oração, através da leitura bíblica. Busque ao Senhor. Todas as coisas Ele pode fazer. Você crê nisso, meu irmão? Não é meu alvo contar meu testemunho aqui não, mas Ele pode ser o seu advogado. Se você tem uma causa na justiça, Ele pode tirar como Ele já tirou uma causa minha uma vez. Ele pode curar você de uma enfermidade. Eu não sei qual que é a dor, qual que é a dificuldade que você tem no seu corpo hoje, mas Ele já me curou uma vez, Ele pode curar você também nessa noite, nessa tarde. Eu não sei se você tem alguém te perseguindo, Ele já me livrou dos meus perseguidores muitas vezes. Estava comentando com o pastor aqui esses dias, o pastor estava pregando, não lembro qual que era o tema, sobre ansiedade, alguma coisa, né? No final do ano passado eu estava numa crise de ansiedade, meu irmão. Minha menina estava indo morar em Poços de Caldas. Eu falei, meu Deus, agora tem que pagar 2 casas, pagar faculdade, despesa vai subir. Eu estava preocupado, porque como eu trabalho no banco, eu tenho um risco de ser transferido, e era final do ano, eu falei, nossa, pode ser que em janeiro eu mude, eu não sei o que vai ser. Aí eu fui numa médica, a médica começou a me dar um remedinho lá. Aí eu comecei a tomar um remedinho dava muito sono. Falei, sabe uma coisa? Tá errado esse negócio aqui. Tô falando pra você ir no médico, não, irmão. Vai no médico, se precisar ir no médico, vai, toma um remédio. Mas aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Mas como assim? A gente é crente, a gente está ansioso, a gente vai. Aí mandou fazer terapia. Fui lá, fiz 2 sessões de terapia. Falei, que negócio louco. Tá errado, não, irmão. Vai, você vai pedir para você ir, você vai. Cumpre o que o médico está falando. Mas eu falei, eu vou falar para ela que não pode resolver nada do meu problema. Eu tenho que falar para Jesus que pode fazer todas as coisas. Eu vou ficar tomando remédio para dormir. Que é isso? A Bíblia fala que em paz eu me deito, em paz eu me levanto. E aí eu criei vergonha na cara, porque eu não estava fazendo isso todo dia não, irmão. Comecei a ler a Bíblia todo dia de novo, comecei a orar firme todo dia de novo. Eu chegava para o pastor alguns dias, no ano passado, no meio do ano, falava, pastor, nossa, mostrava para ele que está meio ansioso, e falava assim, irmão, vai orar. Quantas vezes ele mandou eu orar? Meu irmão, eu fui orar. Voltei a orar, né? Eu orava, mas não estava orando com aquele fervor, com aquela... Orava quando o calo apertava, né? Comecei a orar mais fielmente a Deus, de forma mais diária. Comecei a ler a Bíblia todo dia. Acabou a ansiedade, irmão. Eu sou um pouquinho ansioso, eu falo que a ansiedade faz parte de mim, mas aquela crise de ansiedade foi-se embora. Eu não sei qual que é a dificuldade que você tem nessa tarde. Não sei se é financeira, se é emocional, se é psicológica, se é saúde. Quero que você acredite que o Deus que fez a promessa, Ele está com você. E tudo que você fizer, tudo que você orar com fé, Ele pode realizar. Mas tem que ser com fé, irmão, né? Senhor, abençoa meu chefe, que está me apertando meu carro lá. Senhor, abençoa minhas finanças, está apertando. Não é assim não. Entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar seu joelho, rasgar a sua vida perante o Senhor.
ou aqui nessa tarde, né? Levante-se, coloque no seu lugar. Vamos orar. Você que está aqui nessa tarde também, nós podemos orar por você, a igreja pode orar por você, né? O pastor está aqui. Se você quiser uma oração, vem aqui na frente. Se você está passando uma luta na saúde, nas finanças, né? Em qual área que você estiver na sua vida, nós vamos fazer uma oração aqui, a oração da fé. Essa oração que a gente está falando, que Ele é fiel, Ele está sempre conosco, Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre nos ajudando, Ele está sempre cuidando da gente. E Ele fala assim: o que você pedir, eu posso realizar. Não é o Aladim não, tá, irmãos? O gênio da lâmpada lá, que é 3 desejos. Esse Deus é infinito em sua misericórdia, em sua graça. Então feche seus olhos. Se você quiser vir aqui, chegue-se à frente que nós vamos orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Eu não sei, Senhor, para quem que o Senhor endereçou essa mensagem essa tarde, mas eu sei que a Sua palavra não voltará vazia. A gente sabe que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir ao nosso respeito. Nós sabemos que por mais que a nossa fé tem hora que parece estar desfalecida, ou parece que tem hora que a gente possa parecer que está fraco na fé, o Senhor não nos deixa, mas o Senhor continua ao nosso lado. Ou melhor, o Seu Espírito Santo continua dentro de nós, ministrando ao nosso coração. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom que fala que nós podemos pedir ao Senhor, porque tudo que nós pedimos de acordo com a Sua vontade, o Senhor vai fazer. O Senhor fala na Sua palavra que o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. O Senhor fala que o Seu nome é sobre todos os nomes, então não há governo, não há médico, não há advogado, não há juiz que possa decretar alguma coisa ao nosso respeito, porque o Seu nome é sobre todos os nomes. Tu és o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é mais poderoso que o presidente da República, o Senhor é mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia. O Senhor é mais poderoso que qualquer governador, qualquer governante. O Senhor é mais poderoso que qualquer médico. O Senhor é Deus. Então nessa tarde nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Esses que ouviram a Sua palavra, que pela fé, Senhor, nessa tarde nós possamos sair daqui da Tua casa fortalecidos, animados e cheios do Teu poder, sabendo que o Senhor não tem nos desamparado, que o irmão nessa hora sinta o abraço do Senhor, que o irmão e a irmã sejam consolados nessa hora por Ti, Senhor, que o irmão e a irmã sintam o abraço Teu, do Teu doce Espírito nessa tarde, e que a Tua palavra, que as Tuas promessas continuem vivas em nós. E aquilo que o irmão e a irmã estão precisando, meu Pai, eu não sei, o pastor não sabe, os irmãos não sabem, mas que o Senhor venha realizar na vida do irmão e da irmã nessa noite, nessa tarde. Se é a cura, Senhor, começa a derramar a cura, a paz nessa vida. Se é alguma dificuldade em casa, com os filhos, com os parentes, que o Senhor visite esse lar nesse momento, essa casa nesse momento. Se é algum problema financeiro, que o Senhor seja a bênção que Ele precisa. O Senhor já prosperou na minha vida, já prosperou na minha casa, eu tenho certeza que o Senhor vai prosperar na vida do irmão e da irmã nessa tarde, nessa noite. Abençoa o irmão, fortalece os seus órgãos, fortalece os seus tecidos, fortalece os seus músculos, fortaleça a sua fé para que creia na Tua palavra e saia daqui nessa tarde vitorioso e tomando posse do que o Senhor disse ao nosso respeito. O Senhor cura a todas as enfermidades, nós não temos dúvida nisso. Então nessa tarde, cura as enfermidades em nome de Jesus. Sara o doente, visita aquela irmã que está apertada na sua casa, aquele irmão que está passando dificuldade na sua casa. Envia a cura, envia a paz, envia o refrigério, Senhor. Aquele que está com uma doença emocional, com uma depressão, sofrendo uma ansiedade, Senhor, acalma na vida do irmão. Acalma o irmão, mostra que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas do amanhã.
traz a paz a esse coração, assim como o Senhor trouxe na minha vida uma vez também, 2 vezes, 3 vezes. O Senhor é fiel em toda a sua palavra. Senhor, consola o que está triste, fortalece o que está fraco, cura o que está enfermo, liberta o que está cativo, salva o perdido. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é Deus. Vira para ele, meu irmão, fala assim: o Senhor é Deus. O teu nome está sobre todos os nomes. Não há rei como Jeová. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Rei dos seis, o Senhor é a majestade. E nós, Senhor, concluímos essa oração te agradecendo. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel para satisfazer os nossos desejos, para abençoar o irmão e a irmã e para nos dar a vitória. Nós cremos que o que há de vir virá e não tardará. Nós cremos, Senhor, que o Senhor virá arrebatar a sua igreja e nos levar consigo. Nós sabemos que a promessa às vezes parece tardia, mas é porque o Senhor tem muitas vidas para salvar ainda. Ajuda eu e a irmã a propagar o teu evangelho. Ajuda eu e esse povo que está aqui, Senhor, a sermos cartas escritas por ti para salvar os que estão perdidos lá fora. Que essa semana o irmão e a irmã possam fazer a diferença nesse mundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que nos fortalece, que nos alimenta. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Ótima semana para a igreja. Ótimo domingo, ótima segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, ótimo mês, abençoado, cheio da presença. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.